CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Estamos finalizando o primeiro mês do ano e neste programa você fica bem informado sobre o que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Natasha Leone e estamos com vocês até às 10 horas da manhã. E quem acompanha o CBN Universidade já sabe que essa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que possibilita atividade prática para estudantes de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual aqui em Campina Grande. E mesmo em período de férias acadêmicas, estamos mantendo a produção com os nossos repórteres e produtores, afinal de contas, a UEPB não para. E neste sábado a gente traz um pouco sobre o planejamento da instituição para a retomada das atividades práticas nas clínicas e cursos da área de saúde. Tem uma receita bem legal desenvolvida no projeto Zika de um repelente natural que pode ser usado no corpo ou na limpeza da casa e espanta um mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Sábado também é dia do comentário de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Lei Geral de Proteção de Dados, WhatsApp e Privacidade. A gente traz algumas oportunidades de cursos de pós-graduação no exterior. Fica atento nas dicas da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, hein? E Programa de Acessibilidade Digital via celular do Santander prorroga prazo de inscrição. Os detalhes a gente conta já já. Por aqui ainda tem dicas de português com o Denis Medeiros para quem ainda vai fazer o Enem. Isso mesmo, tem muito candidato com prova prevista para fevereiro. E ainda tem uma dica bem legal sobre fotografia e solidariedade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Universidade, que está apenas começando. E já começamos falando sobre a prorrogação do prazo de inscrição para o Programa Acadêmico de Acessibilidade Digital via celular do Santander Universidades, em parceria com a Universia. Olha aí que a oportunidade agora é até o dia 11 de fevereiro para se inscrever. Esse é um edital que deve selecionar até 40 estudantes que serão contemplados com cartão de celular com um pacote de dados de 6 meses de funcionamento e ainda vários outros benefícios. Para se inscrever, os estudantes da graduação remota da UEPB precisam se inscrever na plataforma do Santander Universidade e encaminhar o e-mail para o core@gsuite.uepb.edu.br. E vale destacar que é obrigatória a inscrição nas duas plataformas. De acordo com o edital, os candidatos precisam apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e histórico acadêmico atualizado. Fica ligado para não perder o novo prazo que é até o dia 11 de fevereiro. E daqui a pouco a gente traz mais dicas da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB para você. Porque agora a gente se liga no comentário deste sábado com o Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos os ouvintes e o tema de hoje, o tema da coluna Direito e Cidadania é a denominada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigência em 18 de setembro de 2020. E, portanto, precisamos tratar sobre a LGPD à luz dessa ideia de proteção ao cidadão, de responsabilidades das empresas, das corporações, dos conglomerados, a ideia dual entre direitos individuais e responsabilidade daqueles que detém base de dados pessoais. Muito bem. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, essa lei ela busca a construção dogmática, normativa, de uma rede de proteção de dados pessoais, ou seja, de uma rede de proteção das informações relacionadas ao cidadão, ao consumidor, ao usuário, ao indivíduo. Significa dizer
que ela busca uma organização e uma sistematização da ideia dos direitos individuais. Por outro lado, também constrói, dogmaticamente falando, um espaço de responsabilidade àqueles, que detêm base de dados pessoais, empresas, corporações, conglomerados. E, portanto, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, traz uma moldura normativa, uma moldura dogmática que pode ser nominada de quadro geral. E aqui vamos nos referir a uma série de perspectivas normativas desse quadro dogmático, digamos assim. A primeira função ou a primeira finalidade da lei seria a criação de um cenário de segurança jurídica ao indivíduo, ao consumidor, ao usuário, que tem uma série de dados pessoais e que, em regra, disponibiliza esses dados. Mas, em regra, também, nesse quadro geral, a ideia dos dados pessoais, ela está num quadro dual entre cidadão e consentimento. O cidadão deve consentir para aqueles responsáveis pela base de dados, que constroem base de dados, deve consentir às empresas, portanto, a obtenção e utilização desses dados pessoais do usuário, do consumidor, do cidadão, para determinadas finalidades. A lei também constrói um conceito de dados pessoais e, portanto, ela traz a ideia do que é o sentido da expressão dados pessoais e como essa expressão deve ser interpretada no mundo jurídico pela Lei Geral de Proteção de Dados ou a interpretação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados à luz do conceito de dados pessoais. A lei trata sobre um princípio de extraterritorialidade, ou seja, não há fronteiras para a ideia dos dados pessoais. Ela trata sobre uma validez jurídica extraterritorial para além do território brasileiro, com a ideia seguinte de transferência desses dados pessoais para um cenário internacional. Portanto, aqui eu tenho uma conjugação entre princípio de extraterritorialidade e transferência internacional desses dados pessoais. E também a lei cria um fiscal ou um agente fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em que essa autoridade, ela, portanto, receberá todas as comunicações quando de ofensa ao quadro normativo construído pela LGPD. Será, portanto, o agente legitimado para tratar a ideia de conflitos iniciais, de recebimento de comunicações sobre quebra desses preceitos trazidos pela Lei 13.709 de 2018 e que, portanto, significam ou traduzem uma ofensa ao conceito de dados pessoais e ao cidadão, ao indivíduo, ao consumidor. A lei traz também a ideia da responsabilidade, a responsabilidade dos agentes de proteção dos dados pessoais, ou seja, das empresas, das corporações, dos conglomerados que constroem bases de dados pessoais e utilizam essas bases de dados pessoais. A lei trata sobre a gestão de risco por parte dessas pessoas que são responsáveis pelos dados pessoais de usuários, de consumidores, de cidadãos, de indivíduos. A lei, na sua estrutura normativa, trata sobre transparência e sobre a ideia do vazamento de dados. Vazamento de dados implica em ofensa à LGPD, ou seja, as empresas, as corporações devem tratar com transparência a ideia dos dados pessoais. A lei também trata sobre as penalidades, e o campo das penalidades foi construído na esfera das multas, e elas são, segundo os especialistas, multas milionárias se as empresas e corporações vierem a transgredir a Lei 13.709 de 2018. E, finalmente, a ideia de finalidade e necessidade, que essas empresas, que esses responsáveis, que essas corporações têm que ter nas suas práticas a ideia de finalidade e necessidade de informação ao cidadão sobre o sigilo dos seus dados pessoais e a utilização dos seus dados pessoais. Mas, recentemente, no Brasil, nós temos um caso que envolve a LGPD e o aplicativo WhatsApp. Porque o WhatsApp publicou que
publicou, aliás, uma atualização dos seus termos de privacidade. E que todos os usuários desse app de mensageria têm que aderir aos novos termos da utilização, que seria, na verdade, uma conjugação das informações que o WhatsApp detém com a plataforma ou a rede social denominada de Facebook. E que, na verdade, isso de uma forma ou de outra já acontece desde 2016 nas práticas do Facebook e do WhatsApp. Para a Europa e o Reino Unido, o WhatsApp não tornou obrigatório a atualização do termo de privacidade aos usuários europeus e do Reino Unido. Mas no Brasil, o WhatsApp está atualizando o seu termo de privacidade e obrigando, portanto, aos usuários a aderirem aos novos termos de privacidade. Ou então, deixam o aplicativo. Não estarão mais no mundo do app de mensageria denominado WhatsApp e também do Facebook. Ora, por que um tratamento para a União Europeia e o Reino Unido e um tratamento B para o Brasil? Existem os colonizadores e os colonizados, né? Existem os países que se impõem e existem os países que se submetem. Mas, enfim, não é uma questão definitiva. Precisamos aguardar, portanto, né, qual será o comportamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nesse conflito inequívoco do ponto de vista jurídico entre a LGPD e o WhatsApp. Ora, mas não nos esqueçamos que todas essas diretrizes, e aqui para irmos para o final dessa coluna, envolve primeiramente um modelo de sociedade no qual não se sabe mais o que é público e o que é privado, sejam os próprios agentes que confundem os conceitos, seja o próprio cidadão ou a coletividade que confunde o conceito. Cabe aqui nos referirmos que não é mais admissível um iluminismo sociológico de que as grandes empresas, as grandes corporações trabalham com conceitos de transparência de 100% inequívoco. Ora, os grandes grupos empresariais, os grandes conglomerados trabalham com transparência até onde interessa ser transparência para o usuário, para o consumidor, para o cidadão, para o indivíduo. Ora, o próprio Facebook, em 2016, na Europa, enfrentou enormes dificuldades exatamente por a quebra de privacidade dos seus usuários. E, finalmente, não tenha dúvida de que o império aqui não é o império, com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito aos especialistas. Não é o império da proteção de dados pessoais ou da privacidade dos usuários, do cidadão ou do indivíduo. O império aqui é do business do capitalismo, da geração, da produção e da concentração de riquezas. Não sejamos iluministas ou mais iluministas do que os iluministas em acreditar que o que vale aqui é a transparência, são as penalidades previstas no órgão dogmático e normativo, a Lei 13.709 de 2018. O que vale aqui é a finalidade e a necessidade de informar o cidadão. O que vale aqui é a delineação ou a criação de conceitos sobre dados pessoais. Ora, tudo isso tem sua validez numa hierarquia inequívoca das relevâncias entre grandes corporações e cidadãos. Obrigada, professor Luciano. Até o próximo sábado com mais informação aqui pra gente no quadro Direito e Cidadania. Semana que vem ele volta falando sobre intelectualidade negra e universidade no Brasil. É tempo da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta com o CBN Universidade com algumas oportunidades que estão sendo divulgadas pela Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, a CORE. Começamos pelo Programa de Bolsas Parciais para Graduação e Pós-Graduação na França, que é patrocinado pela Embaixada da França no Brasil, em parceria com universidades francesas. Essas inscrições estão abertas até o dia 4 de março deste ano, e os contemplados devem receber redução nas anuidades ao longo do tempo de estudo. Segundo informações do Campus France, mais de 300 mil alunos estrangeiros são acolhidos nas universidades francesas parceiras por ano.
Que legal, não é? A segunda chamada é para bolsas de cursos de graduação, mestrado e MBA na Holanda, patrocinado pelo governo daquele país. O programa garante até 25 mil euros em anuidades, mais ajuda de custo. Os requisitos para tentar uma vaga são: possuir cidadania brasileira, ter excelente desempenho acadêmico, apresentar fluência escrita e oral em inglês e ainda estar atualmente no processo de admissão ou já ter feito parte em alguma instituição de ensino holandês que participe do programa. O edital prevê mais de 60 bolsas exclusivas para brasileiros que podem optar entre 23 instituições participantes. E ainda tem bolsa Erasmus Mundus para mestrado em estudo de gênero e mulheres na Europa, que é um consórcio envolvendo 8 instituições de ensino em 6 países europeus. O projeto prevê bolsa mensal de 1.000 euros durante 24 meses, auxílio na compra de passagens e instalação e entre outros benefícios. As exigências do edital é que o candidato tenha diploma de graduação, apresente carta de motivação e recomendação e ainda proeficiência em língua estrangeira, isso de acordo com a instituição escolhida. O prazo para se inscrever é até o dia 12 de fevereiro. E você quer ficar por dentro de tudo que está rolando sobre bolsas para internacionalização? Pois se liga na rede social da Core e o EPB no Instagram, que eles sempre estão atualizando o que tem de edital aberto para que você possa se candidatar a uma vaga e, quem sabe, poder vivenciar a experiência de estudar e pesquisar fora do país. Segue lá, é o @core_UEPB. E esse mês foi de Enem para muitos estudantes, só que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio não terminaram não. De acordo com o INEP, que é um instituto que aplica a avaliação, muitos candidatos ainda devem fazer prova agora no mês de fevereiro. Nos dias 21 e 22 é o fim de semana determinado para os candidatos que solicitaram nova data para a realização da prova, pois estavam impossibilitados em virtude da Covid-19 de participar do processo. Os estudantes nessa situação precisaram apresentar teste positivo para a doença dentro do prazo estabelecido em edital. E o quadro Português Sem Segredos deste sábado fala justamente para quem ainda vai fazer a prova. O que podemos esperar do tema da redação nesse próximo momento, hein? Vamos ouvir o professor Denis Medeiros. Português Sem Segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros. Hoje, no quadro Português Sem Segredos, ainda alguns comentários sobre a redação do Enem. No último dia 17 deste mês, tivemos o tema O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Bem, particularmente gostei muito do tema, acredito que muitos colegas professores também, e principalmente os nossos alunos, né? Esse foi um tema que foi bastante trabalhado nas salas de aula, principalmente porque dentro de um quadro que a gente ainda vive, que é o de pandemia, a questão da saúde mental, a questão das doenças mentais, elas estiveram sempre muito presentes nas discussões. Então, o texto, teve um dos textos que trouxe o que é estigma e falava lá da origem, de marca, de sinais, de marginalização, né, já para situar qual é o discurso que o corretor quer do aluno a partir desse tema. Então, estigma associado às doenças na sociedade. A gente percebe que são temas, como sempre, que têm a ver com a sociedade, com as problemáticas que estamos sempre enfrentando e que o aluno precisa trazer uma discussão e aprofundar essa discussão que ele traz na proposta, nos textos motivadores, fazendo associações, né, com repertórios, com seu repertório cultural. Eu costumo dizer aos meus alunos que uma vez que os temas de redação do Enem sempre trazem esse viés de problemas sociais, é muito importante a posição de quem escreve ser uma posição de empatia, de inclusão. E aí a gente volta lá para o tema de 2019, quando falava da democratização do acesso ao cinema. Possa ser que eu tenha total acesso aos melhores cinemas, né, da minha cidade, do meu estado, do meu país, mas para eu escrever eu preciso me colocar no lugar daquele que não tem acesso, para que eu possa problematizar, aprofundar e reivindicar.
e trazer soluções para que aquilo chegue até as minhas possibilidades, né? A que eu possa consumir aquele direito. Então, para que isso aconteça, eu preciso visualizar qual é o foco daquele problema, né? Porque uma coisa é o assunto, outra coisa é o tema, é algo mais específico. Quem são as vítimas? Quem é que está passando por aquela situação ou deixando de passar por alguma coisa, que está sendo marginalizado, né? Que precisa daquele direito, que precisa estar envolvido naquela democratização, por exemplo? Quem são os possíveis responsáveis? Quem é que de repente tem deixado de fazer algo para que aquilo se concretize na vida das pessoas? E eu acabo fazendo, é uma das possibilidades, uma relação de causa e consequência. Então, quais são as causas desse problema que eu identifiquei e quais são as consequências? E aí eu foco nessas consequências, porque quanto mais eu problematizo, quanto mais eu digo, olha como está difícil a situação, e eu trago um dado, e eu trago um exemplo, mas eu estou dizendo, tá vendo? Olha como é que tá. É por isso que eu preciso resolver isso. É por isso que essa realidade precisa ser modificada, precisa ser transformada. E, portanto, eu vou trazer uma intervenção com possíveis soluções para esse caso, para essa situação. É interessante que os alunos perguntam o tema que a gente aposta, o que é que a gente acha que vai cair, e a gente viu em 2019, em 2020, duas perspectivas diferentes. Em 2019, o cinema, que a gente não imagina que vai cair, né? E em 2020, doenças mentais, o estigma das doenças mentais, que é algo totalmente atual, a gente trabalhou bastante e a gente naturalmente viu muito em função da pandemia isso, né? A gente não só em sala de aula, mas enquanto sociedade mesmo. A gente vivenciou, a gente tem visto diversos exemplos, diversos casos que comprovam a relevância desse tema. Então, é natural que o Enem consiga sempre trazer esses temas que a gente tem uma mínima afeição para escrever e escrever algo muito bom. Então, como muitos alunos ainda farão outros temas de redação, é importante a gente lembrar que ainda é tempo, sim, de escrever alguma redação, algum tema que você ainda não escreveu, mas principalmente pedir a correção ao seu professor e reescrever, porque a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? A reescrita é super importante. Depois fazer aquele balanço das redações que a gente fez durante o ano, analisar os erros por competência para que a gente possa ir corrigindo e visualizando formas de modificar alguns ajustes necessários que precisam ser feitos, analisar os agentes de intervenção que a gente costuma sempre utilizar, pesquisar melhor sobre eles para trazer algo relevante, para trazer algo que eles realmente tenham competência para fazer, não esquecer é, do necessário para a intervenção, que é justamente a gente saber que precisa de 5 elementos: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, e o detalhamento sobre aquilo, né, sobre aquela ação, sobre aquela intervenção, sobre aquela solução. E é importante também revisitar aquela lista dos embasamentos que eu geralmente utilizo, que está lá separado no meu caderno por categoria, por temáticas, né? E os livros que eu utilizo, os autores, as frases de efeito, argumentos de autoridades, dados, filmes, enfim, qualquer embasamento que eu já tenho o costume de utilizar e que eu utilizei ao longo do ano, né, nas minhas redações. E uma dica que eu sempre dou também é, quando a gente visualizar aquele problema, a gente visualizar assim, na minha região, aqui em Campina, como é que acontece isso? E aí eu vou ampliando, né, os horizontes, porque eu lembro muito do tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, e eu fiquei pensando em Campina Grande. Em Campina Grande a gente tinha um curso de letras Libras recém aberto, a gente tinha há pouco tempo antes da prova também a Câmara dos Vereadores homenageou o primeiro surdo da Paraíba a obter um título de mestre, a gente tem a Escola de Surdos, e o que é que isso tem de efeito na nossa cidade? E aí eu vou para o meu estado, para o meu país, né? Então essas reflexões são bem importantes e podem trazer ideias interessantes para o meu texto. Beleza, gente? Então é isso, e diante de um ano tão desafiador como 2020, que a gente possa acreditar no nosso processo, naquele esforço que foi feito, naquela disciplina,
que muitas vezes não foi a ideal, mas foi o que eu pude oferecer, e confiar em você, dar o seu melhor na hora da prova. Isso é muito importante. Estou sempre na torcida por cada um de vocês para que todos consigam alcançar os seus objetivos. Fica aqui meu abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até o próximo Português Sem Segredos. E vamos de intervalo. Na volta, a gente traz a receita para fazer repelente natural contra insetos. E ainda o que a UEPB está planejando na tentativa de retomada presencial das atividades práticas para os cursos de saúde. Fica sintonizado que a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E já voltamos com o CBN Universidade deste sábado com informação importante agora para quem trabalha com a língua espanhola ou precisa dela na sua formação. A Universidade Estadual da Paraíba divulgou uma série de benefícios de uma parceria feita pela Coordenadoria de Relações Internacionais com o Instituto Cervantes da Espanha. A parceria com as instituições associadas ao Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras garante aos estudantes, professores e servidores da UEPB a possibilidade de benefícios como prova de nivelamento de língua espanhola gratuita, carnê virtual da biblioteca gratuito, 25% de desconto em todos os cursos virtuais do Instituto Cervantes de Brasília e 25% de desconto na realização do exame de proficiência da instituição. Os interessados devem enviar um e-mail até o dia 1 de fevereiro para o e-mail core@jesuit.uepb.edu.br, informando dados como o nome completo, cargo ou curso e período, além do número do telefone com o DDD. Lembrando que a prova de proficiência é realizada em alguma sede do Instituto Cervantes no Brasil: Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife ou Salvador. O Instituto Cervantes é a principal instituição responsável pela difusão do ensino do espanhol e da cultura da Espanha e dos países hispânicos no mundo. E para outras informações, você pode entrar em contato através do e-mail core@jesuit.uepb.edu.br. E o nosso assunto agora é repelente. Isso mesmo. O projeto Zika da UEPB, que atua no combate das arboviroses em várias cidades paraibanas, vem desenvolvendo a produção de repelente natural para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite muitas doenças. E o bom é que o repelente produzido pode ser usado no corpo ou também na limpeza dos ambientes. Quem tem mais informações sobre essa iniciativa é o repórter Roberto Gomes. Escuta aí. O verão é a estação mais quente do ano, e com essa chegada do calor, o espaço fica mais propício para o surgimento dos mosquitos, principalmente os pernilongos ou os mais conhecidos como muriçoca. As altas temperaturas são o cenário perfeito para a proliferação desses insetos que tanto nos incomodam. Uma solução eficaz para se proteger dos mosquitos é através dos repelentes. O engenheiro agrônomo do projeto Zika UEPB, Walter Vasconcelos, diz como podemos fazer um repelente em casa e sem aditivos químicos. Os ingredientes para se fazer são 1 litro de água, 1 litro de álcool, 50 gramas de cravo da Índia, 200 gramas da folha da citronela e 100 ml de óleo corporal, esses que a gente usa para pele, né? Como é que é feito? Primeira coisa, 4 dias antes eu separo meio litro de álcool e coloco 50 gramas do cravo da Índia. Durante 4 dias eu vou agitando, uma vez por dia pelo menos, para que no dia que eu vá fazer a receita eu faça a utilização deste. Então, o primeiro passo é eu passar os 200 gramas da folha da citronela no liquidificador com meio litro de álcool que sobrou. Depois de passado, eu coo, passo na peneira para tirar todo o excesso e vou misturando o litro de água com o meio litro do álcool que está com o cravo da Índia. Então eu coo o cravo e vou passando. Então misturo o restante do álcool com a água. Já que eu quero repelente para botar na pele, então eu boto o óleo corporal, porque ele age como fixador na pele. E aí, depois dessa mistura toda, a gente teria o repelente natural. As plantas repelentes têm um cheiro forte, que faz com que o mosquito se afaste, como ele explica.
ele, como se diz, ele expulsa os mosquitos próximos. Então o mosquito vem, quando sente o cheiro da citronela ou do repelente, né? Ele se afasta, ele não vem, ele não pousa. Então é como se fosse uma defesa. Ele age dessa forma, pelo cheiro o mosquito não pousa. Já sabemos que repelente natural pode ser feito em casa, mas quais plantas podemos utilizar? A mais comum, que é usada como base para repelente de insetos, é a citronela. Mas ao todo são 9 plantas que são estudadas pelo projeto Zika da UEPB. Os pesquisadores analisam o potencial repelente a partir da arruda, lavanda, hortelã, menta, alecrim, manjericão, capim-santo e erva cidreira. O engenheiro agrônomo Walter Vasconcelos ainda fala que também é possível fazer repelente para garantir a higienização e proteção da casa contra os insetos. Você tem uma casa e gosta de limpeza e tem que limpar o cheirinho, então você não coloca o óleo, né? Você vai colocar simplesmente a água, o álcool e a folha da citronela. Vai ficar como se fosse, em outras palavras, um desinfetante. Como o cheiro da citronela junto com o cravo são repelentes, vai ficar um cheirinho de limpeza e que esse cheirinho também evita que, por exemplo, que os mosquitos entrem. Até, lógico, você tá o chão limpo, né? O mosquito sente cheiro, ele não entra. Então ele atua também dessa forma. Na limpeza e pelo cheiro, a gente pode usar no borrifador ou simplesmente fazendo uma diluição em mais água para passar o pano. O projeto Zika da UEPB tem como objetivo desenvolver atividades educativas com jovens estudantes de várias cidades paraibanas para garantir técnicas de combate principalmente ao mosquito Aedes aegypti, que é o causador de arboviroses como Zika, dengue e chikungunya. O projeto é desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba e tem como coordenador o professor Sidoval Moraes. Entre as ações do projeto Zika, já foram instalados laboratórios vivos nas cidades de Tenório, Olivedos e Junco do Seridó. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto Gomes. E realmente é bem fácil de fazer esse repelente. E a gente fala sobre a retomada das aulas na UEPB. O período letivo está marcado para iniciar no dia 17 de fevereiro. Todos os componentes curriculares teóricos serão ministrados remotamente, dando sequência ao calendário acadêmico 2020.2 da instituição. Mas a administração central da Universidade Estadual da Paraíba tem se movimentado para traçar estratégias de retomada das atividades práticas, em especial nos cursos da área de saúde e em espaço que realizam atendimentos presenciais para a população, como as clínicas, por exemplo. Sobre esse assunto, entramos em contato com o professor Luciano Albino, que é chefe de gabinete e tem acompanhado o andamento das reuniões na reitoria. Ele explicou para a gente como está o andamento dessas medidas. E só destacamos que a UEPB segue recomendações sanitárias da Secretaria de Saúde do Estado. Vamos ouvir aí o professor Luciano Albino. Bem, sobre o retorno das atividades práticas, principalmente nas clínicas, para aqueles componentes, para aqueles cursos que requerem estágios ou atividades práticas na área de saúde, a exemplo de odontologia, fisioterapia, psicologia e os demais cursos que requeram atividades práticas, a universidade está definindo um plano de retomada gradual dessas atividades, de modo a permitir segurança para os alunos, para os professores, para a comunidade acadêmica em geral, para que essas atividades possam acontecer de forma a não causar nenhum prejuízo, nenhum dano à saúde dessas pessoas. É importante dizer que a universidade ela está vinculada a um protocolo, a um conjunto de regras definidas pelo governo do Estado, pelos órgãos responsáveis pela saúde no Estado da Paraíba, principalmente a Secretaria Estadual de Saúde, e há ainda uma proibição para que aulas presenciais ocorram, de modo que nós estamos aguardando essa definição para que a universidade possa definir também como vai se dar o percentual, o número de alunos que poderão participar ou poderão assistir aulas presenciais. Embora essa definição ainda não tenha acontecido, mas nós já estamos realizando reuniões para planejamento e execução de uma série de medidas práticas, objetivas, preparando os laboratórios, as clínicas, para que eles estejam em condições seguras para receber os alunos e professores. Então, por exemplo, as divisórias, os equipamentos de proteção individual, a garantia do distanciamento entre equipamentos, enfim,
O importante agora é conduzir toda uma estratégia de comunicação, de orientação para os departamentos, para os centros, de modo que eles possam estar seguros de como essa nova fase, né, de enfrentamento à pandemia deva acontecer intramuros ao EPB. Portanto, a preocupação da reitora, a professora Célia Regina, é que todos os departamentos que tenham aquelas atividades práticas a serem realizadas possam garantir aos seus alunos as condições seguras para tanto. Várias reuniões já aconteceram, a exemplo de reuniões com o departamento de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, mas durante esta semana e a próxima, outras reuniões irão acontecer com todos os centros da universidade, né? Em relação, por exemplo, à área de humanidades, porque nós temos os estágios, a área de tecnologia, enfim. Nossa pretensão é que haja uma cobertura em termos de esclarecimento e de procedimentos e de práticas para que a gente possa garantir, principalmente aqueles alunos concluintes, a realização de atividades práticas para que eles possam efetivamente concluir os seus cursos. Obrigada, professor. Muitos pedem pelas voltas das atividades presenciais, mas todos sabemos que elas só podem acontecer quando tivermos realmente segurança sanitária coletivamente, né? E o período letivo da UEPB começa dia 17 de fevereiro, seguindo com as aulas online em todos os componentes teóricos da graduação. E a gente aproveita para trazer um panorama da pandemia aqui em Campina Grande. A cidade chegou e passou dos 17 mil casos confirmados e mais de 450 mortes. Apesar disso, essa semana foi concluída a primeira fase de vacinação da Covid-19 aqui na cidade. Foram aplicadas 4.194 doses da vacina em profissionais de saúde trabalhando na linha de frente, idosos morando em abrigos e pessoas com deficiência morando em instituições. O município aguarda agora o envio de mais doses para dar continuidade às ações de imunização. Aqui em Campina Grande, a gente reforça que a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus é o Hospital Municipal Pedro I. Mas também existem 3 outros centros de testagem e atendimento que ficam na Unidade Básica de Saúde Colibre, no distrito de São José da Mata, na Unidade Maria de Lourdes Leôncio, no Novo Cruzeiro, e na Unidade Ricardo Amorim, nas Malvinas. Então, por enquanto, ainda estamos vivenciando a pandemia e com uma crescente de casos. Logo, se previna, use máscara, higienize as mãos e respeite o distanciamento social. E vamos para a nossa última pausa neste sábado. Na volta tem o encerramento do quadro de oráculos com a Rebeca Souza. E ainda uma boa dica para quem gosta de fotografia. Tem ação solidária neste domingo aqui em Campina Grande. Ficou curioso? Te conto já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta no ar nesta manhã de sábado aqui em Campina Grande. E para você que sintonizou agora, eu tenho um convite para te fazer. Neste domingo, dia 31 de janeiro, eu, juntamente com vários amigos fotógrafos, estaremos fazendo uma ação social no Parque da Criança. Essa é uma iniciativa da Juliana Rodrigues, que é fotógrafa e educomunicadora. E ela mandou um recadinho para você entender como vai funcionar e poder participar com a gente. Escuta aí. Olá, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade e pelo espaço de estar falando sobre essa ação solidária. A ação solidária visa ajudar pessoas com necessidades, principalmente nesse período de pandemia. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou e deixa muitas cicatrizes. A ação solidária vai acontecer no dia 31 de janeiro, a partir das 14 horas, lá no Parque da Criança. Vai ser no domingo e vai acontecer da seguinte forma: a pessoa leva 3 quilos de alimentos, roupas ou calçados e, em troca, ganha 4 fotos em formato digital. Todas as doações vão ser revertidas para o Instituto João Moura, que é a Casa da Criança. São eles que vão receber as doações. E para receber as fotos, após esse dia, as pessoas vão ter acesso a um link no Drive, onde elas vão poder baixar suas fotos. Lembrando que no dia é importante o uso de máscara e também o uso de álcool. Então, cada um leva seu álcool e sua máscara. Vão ser 6 fotógrafos no dia: Natasha, Tainá,
Tyson, Dalisson, Ivana e eu, que sou Juliana, vamos estar lá, justamente para não acontecer aglomeração. E caso tenha filas, vamos respeitar o distanciamento. Quero lembrar mais uma vez que a ação vai acontecer no dia 31 de janeiro, a partir das 14 horas, lá no Parque da Criança. Todos são bem-vindos e todos estão convidados a participar. E só reforçando o que a Juliana falou, estaremos amanhã a partir das 14 horas no Parque da Criança. Reforço também a necessidade de você estar usando máscara, de levar o seu álcool em gel e de manter o distanciamento social. A gente te espera lá, hein? Mas agora a gente escuta o fechamento do quadro Oráculos com a Rebeca Souza. Semana passada ela trouxe a participação do astrólogo Bola. Dando continuidade neste sábado, ele fala sobre a Era de Aquário. Vamos ouvir. Olá pessoal, ouvintes do CBN Universidade. Eu sou Rebeca Souza e estou aqui para falar sobre oráculos. Hoje, quem mais uma vez participa com a gente é o astrólogo Bola. Vocês, semana passada, ouviram aqui o Bola, a fala dele sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Hoje nós vamos entender mais um pouco sobre essa grande conjunção e tirar alguns mitos sobre o que está se chamando de Era de Aquário. Será que nós estamos entrando realmente na Era de Aquário? Então escuta aí que você vai perceber. Então o signo de Aquário é um signo da fraternidade, da união entre as pessoas e da esperança, né? Da identidade que as pessoas podem desenvolver em torno de ideais em comum. Então nós vamos ter aí uma fase, um período em que as pessoas vão cada vez mais se reunir em grupos, se identificar com propósitos, com ideias, com busca de soluções que sejam não só individuais e particulares, pessoais e de pequenos grupos, mas cada vez mais em função de uma melhor possibilidade de evolução e de progresso da humanidade. Se fala que essa conjunção seria o início da Era de Aquário, mas os estudos que nós temos não confirmam isso. O que se pode esperar é que alguns passos venham a ser dados, né, nesse sentido, e alguns avanços sejam conquistados. E a Era de Aquário deve começar, de fato, dentro de 150 a 340 anos, mais ou menos, né? Então, durante os últimos 2000 anos, nós estávamos na Era de Peixes, que foi uma era marcada fundamentalmente pela influência das religiões. Mais ou menos há 2000 anos atrás, nasceram Buda, Cristo e Maomé, 3 grandes líderes e fundadores de religiões que praticamente dominam o planeta. Agora, a Era de Aquário ela trará em substituição à religião, trará a grande predominância da ciência, do conhecimento, da busca de novos horizontes, de transcender e de superar os limites, as fronteiras e realmente realizar essa união entre as pessoas que a Era de Peixes prometeu. O Júpiter é o astro associado ao signo de Sagitário e Saturno é o astro associado ao signo de Capricórnio. A união dos dois indica esta possibilidade de se colocar metas, objetivos, alvos, propósitos de longo prazo, enquanto que Saturno, o astro de Capricórnio, representa a perseverança, a persistência, a obstinação. Então, a junção desses dois astros corresponde para as pessoas e para a humanidade em geral o momento em que podemos colocar novas metas, podemos definir novos alvos, podemos ambicionar e almejar chegar a um ponto mais avante
e teremos a persistência, a perseverança, a força de vontade que está associada a Capricórnio para essa possibilidade de realização. E o signo de Aquário, que está junto a essa conjunção, quer dizer que também essa ascensão, esse impulso, essa conquista vai abrir novos horizontes, como o alpinista que chega no alto da montanha e lá de cima ele descortina um grande horizonte, né? Ele consegue ver toda a paisagem, ele domina aquela paisagem do alto. E no signo de Aquário, que é um signo associado a rupturas, a transgressões, a busca de liberdade de espaço, ele não se satisfaz somente de chegar no alto da montanha, ele quer participar dessa paisagem, por isso que a gente associa os aquarianos a esses que gostam de asa delta, de parapentes, né? Aquelas pessoas que se jogam lá do alto das montanhas para poder voar por meio próprio, né? O Leonardo da Vinci foi o primeiro homem a visualizar, né? A asa delta e a possibilidade do homem de voar. Ele sempre foi muito intrigado com o voo dos pássaros e sempre quis desenvolver algum meio de ter um voo com alguma coisa mais pesada do que o ar. Só muitos séculos depois, com o nosso conterrâneo Santos Dumont, que se conseguiu com 14 bis o primeiro voo, o que depois foi imitado também pelos norte-americanos. Mas, então, estes próximos meses, este ano de 2021, é um ano muito importante em que não só se deve persistir e se focar nos objetivos e nas metas que nós temos, mas também estar prontos para ir além delas e mergulhar, se entregar e comungar com aqueles que nos cercam e ajudar-nos mutuamente a alcançar os objetivos que nós temos em vista. E tudo de bom para vocês em 2021. Que preciosidade é ouvir o astrólogo Bola. Em 2 partes, ele nos deu uma aula sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Gostaria de agradecer aqui o tempo nesse mês de janeiro que nós conversamos sobre oráculos. Até mais! Obrigada, Rebeca, pela participação aqui com a gente ao longo desse mês de janeiro, com o quadro de oráculos. O espaço está sempre aberto para mais revelações esclarecedoras sobre esse universo. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que foi apresentado por mim, Natasha Leone, com a produção e reportagem dos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é feita por Apolo Ricarte e Isis Coelho. A direção geral é de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível no canal no YouTube, o Rede UEPB, que é alimentado diariamente com notícias, debates, entrevistas e eventos científicos que são realizados na Universidade Estadual da Paraíba. Voltamos sábado que vem e contamos com a sua audiência. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.